Olá a todos, é uma grande alegria estar de volta aqui no nosso canal, no NECAF, com a nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nos episódios anteriores, nós havíamos visto que Camille estava trabalhando arduamente durante o dia e frequentando cursos técnicos à noite, estudava à luz da lua. Vimos também os seus domingos, quando ele passava alguns deles com a sua irmã, à beira do rio Sena, discutindo questões referentes à natureza, à filosofia e à vida, e alguns outros domingos que ele frequentava alguns locais com o seu irmão e uma turma de amigos, que eram encontros com características bem diferentes em relação aos encontros de domingo com a sua irmã. Pois bem, neste episódio de número 20, nós vamos encontrar Camille envolvido em uma outra atividade noturna. Às quintas-feiras, ele ingressou em uma escola de desenho. Então agora, durante o dia, ele era xilogravurista, que nós já explicamos qual é essa atividade em outros episódios. E às quintas-feiras, nesses cursos técnicos, à noite, ele ingressou nesse curso de desenho. O professor era um professor muito bom, muito dedicado e que se envolvia bastante com os alunos. Dava gosto frequentar as suas aulas, de aprender com ele, de vê-lo desenhar. A harmonia dos desenhos desse professor parecia uma espécie de música. E Camille chega a desenvolver uma capacidade de desenhar surpreendente até para ele mesmo. As curvas que ele conseguiu conquistar com o traçado do lápis encantavam a ele próprio. Ele chega a nos mostrar alguns de seus desenhos, quando ele desenha esculturas de barro, obras feitas em madeira, observando-as diretamente, e ele fica encantado com aquelas curvas. Ele fez progressos muito rápido nessa área do desenho. Em janeiro de 1858, esses alunos da turma de desenho de Camille Flammarion, que contavam então à época aproximadamente 20 alunos, resolveram montar uma associação de auxílio mútuo para que, quando cada um deles precisasse de algum tipo de ajuda, auxílio médico, auxílio financeiro, auxílio moral, material, de qualquer forma, este grupo pudesse interceder em benefício uns dos outros. Juntamente com esses 20 alunos, outros 30 estudantes de desenho que haviam encerrado já aquele curso e eram então considerados veteranos, juntaram-se a essa associação para auxílio mútuo. Essa associação cresceu de tal forma que logo ela se filiou à Associação Geral dos Aprendizes de Paris, que era uma associação um pouco maior, contendo alunos aprendizes de vários departamentos, de vários cursos diferentes, que tinham um apoio das paróquias católicas da cidade de Paris. Nos domingos à noite, depois dessas cerimônias religiosas patrocinadas pelos párocos para esse grupo de alunos de desenho, para essa associação de auxílio mútuo, eles recebiam a visita de um padre chamado Padre Moigno. Esse padre dava aulas de astronomia para estes alunos. Interessante que era um padre católico dando aulas de astronomia, já iniciando esses alunos na ideia dos movimentos dos astros, das constelações, das leis de gravitação universal e etc., que contribuiriam no futuro para a base que Camille tinha de conhecimentos científicos e filosóficos e com as suas próprias leituras, como autodidata, como leitor voraz. Eles pagavam aproximadamente 50 centavos por mês para essa associação. Era como se fosse um plano de saúde hoje em dia. Então eles contribuíam, cada aluno, com 50 centavos por mês, e caso eles precisassem do atendimento de um médico, caso eles precisassem de medicamentos,
esse fundo serviria para auxiliar um deles. E nós vamos ver no episódio seguinte que em breve Camille precisará do socorro e do serviço de um médico que será muito importante na sua vida, causando uma verdadeira reviravolta no seu futuro. Logo, o grupo cresceu tanto e se organizou tanto que eles acabaram elaborando programas de estudos específicos. Então, nesse programa, havia cursos, aulas de desenho, de literatura e de ciências. Então, eram grupos de jovens, um grupo de jovens que contribuía mutuamente para a confecção de um fundo de auxílio mútuo, mas que se reuniam regularmente para estudar desenho, literatura e ciências. Como o grupo adquiriu essa característica, o grupo então passou a ser uma academia. Eles nomearam o grupo como uma academia. E como essa academia era constituída por jovens entre 16 e 20 anos de idade, ela passou a ser chamada de Academia da Juventude. Logo, essa academia constituiu um conselho diretivo, que precisou nomear um presidente. E foi aclamado por unanimidade um jovem de 16 anos, muito conhecido ali no grupo, que se chamava Camille Flammarion. O engraçado é que ele mesmo diz isso. Foi eleito um jovem muito conhecido por unanimidade, chamado Camille Flammarion. Era, segundo acredito, o mais jovem daquele grupo. São as palavras que ele nos dedica para descrever a sua eleição como presidente da Academia da Juventude de Paris. A cada 3 meses, essa academia passou a organizar uma sessão geral. E essa sessão geral era muito importante porque ela trazia os pais e os familiares daqueles jovens para assisti-la. E nessa sessão geral, havia sempre debates científicos, apresentações de peças teatrais, leituras de clássicos da literatura, de poesias, e o presidente da Academia da Juventude sempre discursava nessas sessões trimestrais. No primeiro encontro, na primeira sessão da academia, 3 meses depois de sua fundação, o então presidente Camille Flammarion deveria discursar, fazer o discurso de abertura. E ele então escolhe o tema do seu primeiro discurso. E esse tema tem uma íntima relação com outra questão que nós veremos no episódio seguinte, que é a confecção, a escritura do seu primeiro livro, da sua primeira obra literária, porque ele acaba escolhendo o tema As Maravilhas da Natureza, e a sua intenção era descrever todo o processo de formação da Terra, a geologia, o surgimento dos seres vivos, das plantas, dos animais e o seu progresso na escala evolutiva. As maravilhas da natureza. Entretanto, ele ficou bastante apreensivo para esse discurso porque ele nunca havia falado em público, com exceção de algumas vezes em que ele lecionou religião para algumas senhoras de Montigny e ciências para alguns rapazes da cidade de Langres, onde ele estudava o catolicismo, como vimos nos episódios anteriores. Ele jamais havia falado em público. Perdão. Por isso ele ficou bastante apreensivo. E ele nos traz uma frase curiosa a respeito dessa sua apreensão e da solução que ele encontrou para resolver esse problema. Desconfiando das incertezas do momento, do imprevisto e das dificuldades da improvisação, mas ao mesmo tempo querendo mostrar que improvisava, à maneira dos grandes oradores, escrevia os meus discursos e os decorava. Quer dizer que ao mesmo tempo que ele não queria ler os seus discursos,
ele queria passar a impressão de que ele improvisava, de que ele falava espontaneamente. Por isso ele decorava os seus discursos e tentava falá-lo, expressá-lo de maneira natural, de modo que as pessoas não desconfiassem que ele havia simplesmente decorado aquelas palavras. Chegou o dia desse primeiro discurso e tudo começou muito bem, de maneira magnífica. As primeiras linhas que ele pronunciou saíram de maneira fluente, de maneira clara. Mas por algum motivo, pelo nervosismo, por ver que aquela quantidade imensa de olhos de pais, de familiares e de irmãos naquelas sessões trimestrais estavam colocados sobre ele, ele perdeu o fio do raciocínio e a memória lhe falhou. Fez-se um silêncio absurdo ali naquele auditório e ele diz que poderia ouvir a queda de um alfinete. Todas as pessoas olhando para ele, apreensivas, o seu sangue começou a subir à sua cabeça, como se uma sensação de calor e de vermelhidão inundasse a sua face, e ele sentiu seu coração palpitante saindo pela boca. O discurso estava guardado no bolso do seu paletó, mas ele não queria retirar aquele discurso do bolso e dar o braço a torcer, tendo que lê-lo. Ele queria discursar espontaneamente. Mas depois de uma eternidade naquela situação constrangedora, 8 segundos, que segundo ele, brincará depois, 8 segundos são uma eternidade, e ele brincará então com o valor relativo do tempo. Depois de 8 segundos de espera, ele não resistiu. Ele retirou o discurso do bolso e terminou de lê-lo da maneira mais natural possível, e tudo transcorreu bem até o fim desse discurso. Mas o episódio foi tão traumatizante que Camille Flammarion resolve nunca mais decorar um discurso. E, aliás, ele nos trará algumas reflexões sobre os discursos e sobre o ato de discursar. Segundo ele, os grandes oradores que oravam, que declamavam textos, que faziam palestras de maneira espontânea, eram improvisadores profissionais, que muitas vezes eles emitiam apenas palavras ocas, muito vento saindo de pulmões poderosos, de pulmões potentes, causando muito ruído e muito pouco conteúdo, que os gestos, os olhares, a fisionomia e os aplausos da multidão, da plateia, eram responsáveis por mais da metade do sucesso daqueles oradores. E não o conteúdo em si, e não a profundidade, e não a reflexão, e não o uso correto das palavras, dos conceitos e das ideias. Era uma sedução. A arte de palestrar, a arte de discursar, era uma arte de seduzir ao outro, segundo Camille Flammarion. Ele estudou o discurso de vários oradores famosos, percebendo nesses discursos estes elementos: um gestual excessivo, o uso de palavras vazias e ocas, a voz estridente saindo de pulmões poderosos. Estudou também a tarefa e o trabalho de advogados, de acusação e de defesa, como eles entonavam a voz e como eles usavam destes requisitos, desses atributos, para convencerem as pessoas das suas ideias e das suas posições. E a partir dessas reflexões, Camille resolveu nunca mais improvisar um discurso. A partir daquele momento, ele escreveria todos os seus discursos e faria a leitura desses discursos de maneira mais natural possível. Quando ele não assim o fizesse, ele pelo menos deixaria o discurso ao seu alcance para que ele pudesse consultá-lo. Isso tem uma implicação muito interessante para todos nós que conhecemos o Espiritismo e que conhecemos Camille Flammarion, porque nós sabemos que Camille Flammarion fez um discurso muito famoso à beira do túmulo de Allan Kardec, quando Allan Kardec desencarna. Ele é convidado por Madame Kardec, por Amélie,
para ser um dos discursadores à beira do túmulo do codificador. E ele faz um discurso belíssimo que muitos de nós conhecemos, e nós podemos então imaginar que naquele discurso, aos 27 anos, que seriam aproximadamente 11 anos após esse episódio do primeiro discurso, Camille então leu o seu discurso, porque segundo ele nunca mais faria um discurso de improviso. Então está aqui um reforço de que Camille preparou aquelas palavras, de que ele as escreveu e ele fez a leitura. Ele conservou alguns programas daqueles encontros trimestrais da Academia da Juventude, daquelas sessões. E veja que interessante, um dos discursos que ele fez nas edições posteriores, o tema também muito interessante que combina com a sua vida e combina com os ensinamentos de Allan Kardec. O discurso sobre o trabalho, a necessidade de trabalho material e as vantagens do trabalho intelectual, por Camille Flammarion. Então veja que esses grandes espíritos, Allan Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, essas pessoas trabalhavam incessantemente, tanto no quesito material, para conseguir os recursos para a sua sobrevivência, como também no quesito intelectual. Lembrando que os espíritos definiram trabalho em O Livro dos Espíritos como qualquer ocupação útil. Então essas pessoas se mantinham úteis para si mesmos e também úteis para o próximo, buscando sempre aprender, sempre progredir e sempre aplicar esses conhecimentos em benefício da sociedade. Então fica uma lição para todos nós, fazer o bom uso do nosso tempo com o trabalho material e o trabalho intelectual, para nos tornarmos úteis. Essas reuniões trimestrais eram uma grande festa para essas famílias. Era quando eles tinham a oportunidade de confraternizar com a própria família e com a família dos colegas da Academia da Juventude. Mas Camille trará duas frases muito simbólicas do que se passava naquelas reuniões, com as quais nós encerraremos o episódio de hoje. Vejam a observação muito pertinente do jovem Camille, presidente da Academia da Juventude. Não há dúvida que a vaidade representava ali seu papel. Mas onde não se aninha essa senhora, sobretudo nos menores de 20 anos? Veja que naquelas reuniões, então, as pessoas exaltavam a própria vaidade, o próprio saber, o próprio conhecimento numa tentativa de destaque. E Camille, muito perspicaz, percebe que isso acontecia naquelas reuniões. Mas havia o lado bom, que é um lado muito interessante também de discutirmos e de apontarmos. Abre aspas. Em todo caso, estas reuniões nos mantinham afastados de frequentar ambientes mais perigosos. Olha, então o fato de estarem ali discutindo ciência, filosofia, peças teatrais, fazendo discursos, declamando poesias, afastavam esses jovens de ambientes inadequados, inóspitos para a formação de um caráter de um jovem de bem. Isso é muito importante para a nossa juventude, que a nossa juventude possa conseguir encontrar válvulas de escape que as afaste de situações muito delicadas para a formação do seu caráter, como, por exemplo, as atividades esportivas, o esporte que afasta das drogas, que afasta dos vícios, e atividades intelectuais que motivem. E o jovem Camille, então, presidente da Academia da Juventude, já havia percebido essa grande questão e a sua importância. Aguardo todos vocês no episódio seguinte da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço em todos e que Deus abençoe a todos nós.